Os Aventureiros do Bairro Proibido. Mais um review retrô para que nós possamos conversar a respeito dos filmes que marcaram um determinado momento de nossas vidas. E que época boa foi essa a respeito dos filmes, não é mesmo, pessoal? Anos 80, que nós só tínhamos e temos ainda, podemos dizer, clássicos feitos nessa época. Mas antes de eu começar aqui a esmiuçar e dar as minhas opiniões a respeito do filme, vamos aí uma rápida sinopse e em seguida a gente volta para os comentários. Vamos lá então. Jack é um caminhoneiro boa praça, bem descolado, que após ganhar uma aposta com um amigo chinês, aceita levá-lo ao aeroporto para buscar sua noiva. Mas na verdade, o intuito não era apenas de dar carona para o chinesinho, e sim acompanhá-lo a fim de não deixar de receber a grana da aposta. Mas ele não imaginava que esse seria o começo de uma batalha sobrenatural entre o bem e o mal. Pois os olhos cor de esmeralda da noiva do amigo chinês atraem um feiticeiro imortal e seus discípulos, que acabam a raptando e os atraindo para o resgate no bairro de Chinatown, onde gangues místicas e guerreiros obscuros irão atravessar seus caminhos. Entre as curiosidades que constam no filme, Kurt Russell, que interpretou Jack, era a primeira opção sim do diretor John Carpenter, mas o estúdio, ou seja, a Fox, queria Jack Nicholson ou Clint Eastwood. Quando nenhum dos dois se mostrou disponível, o diretor recebeu a permissão para contratar Kurt Russell. Além do mais, Jack Chan era a primeira opção, mas agora do diretor, para o papel de Wang Li. Já o produtor Lawrence Gordon era contra por julgar que o inglês de Chan não era bom o suficiente para o filme. No final das contas, Jack Chan acabou rejeitando a oferta e o papel ficou por conta de Dennis Dun. O filme contou com um orçamento de 25 milhões de dólares, mas estreou no dia 4 de julho de 1986. Muito mal, apenas no 12º lugar, ficando atrás de títulos, por exemplo, como Psicose 3. Lembrando, na época, quem dominava era Karate Kid 2. No total, o longa somou apenas 11 milhões de dólares nos Estados Unidos, menos da metade do investimento da produção. A culpa, segundo o diretor John Carpenter, teria sido a própria Fox, que estava focada em promover apenas Aliens, o Resgate, que chegaria aos cinemas 14 dias depois, ou seja, em 18 de julho. Porém, foram nas exibições da TV e nas locadoras que Os Aventureiros do Bairro Proibido encontrou seu público, chegando inclusive ao status de cult. Que o diga a nossa velha e querida Sessão da Tarde. Olha, essa época ela foi recheada de bons títulos, como vocês podem inclusive ter percebido aí na sinopse. Nós tivemos Alien, o Resgate, 14 dias depois desse lançamento. Tínhamos tido tantos outros lançamentos magníficos ainda no ano de 86, como Predador, em 85, Goonies, e aqui falando a respeito dos Aventureiros do Bairro Proibido, que, como eu volto a repetir, tanto povoou aí a nossa querida Sessão da Tarde. Nós tínhamos ideias originais e que eram colocadas por esse verdadeiro gênio dos filmes de terror que foi John Carpenter. Você que é mais novinho aí, tá meio por fora de quem é esse cara, dá um Google aí, afinal de contas eu não vou ficar falando aqui de todos os filmes dele, a gente vai precisar de um vídeo especial para isso, porque a filmografia do cara é gigantesca e de enorme qualidade. Só uma palhinha aí, tá? Enigma do Outro Mundo. Não vou me adiantar mais, tá? Porque senão o vídeo vai se transformar em outro assunto e não um propósito nosso aqui. Mas neste filme, John Carpenter, ele fugiu um pouco daquela vertente principal dele, que era somente o terror, que por muitos já era chamado do trashzão oitentista, para se colocar ali numa paródia misturada com terror.
Isso acabou dando um background para os personagens principais, até mesmo aí para o Kurt Russell. E isso fez com que você se apegasse nos personagens da época e conseguisse se divertir. Claro que você levava alguns sustinhos para a época, hoje é um terrorzão bem inocente, mas com maquiagens, né, figurinos para a época, que eram totalmente convincentes para esse gênero. E nós temos, além de tudo, toda essa aventura que se passou ali. O Kurt Russell, como esse caminhoneiro que acaba dando carona para todo mundo, é um cara muito enigmático, que você, ao decorrer do filme, você não consegue não torcer por ele. Sobretudo quando você vê pela primeira, segunda vez, porque eu já vi pelo menos umas 20 esse filme. Chamadas na sessão da tarde, então, você lembra que você ficava lá na hora do almoço moscando na frente da televisão? Logo mais na sessão da tarde, não perca Os Aventureiros do Bairro Proibido. Enfim, foi uma época muito gostosa da nossa vida, que a gente tinha esses títulos aí, que a gente não consegue tirar da cabeça, ainda que não tenha tido uma continuação como hoje. Quando um filme dá certo, os caras estendem, vamos fazer uma franquia, né? Vamos fazer 10 filmes sobre, mas é um único título que você não esquece. O roteiro, para os dias atuais, ele também é considerado bem inocente, mas trazia aquela essência do terror da época. E eu acho que não deveria ser diferente. Muito tem se falado nos últimos 3 anos que estão querendo fazer um remake dos Aventureiros do Bairro Proibido. Porém, depois, sobretudo, que a Disney adquiriu a Fox, que tem os direitos para esse filme, pararam um pouquinho de falar a respeito. Mas é aquilo que a gente sempre comenta com quem gosta muito de cinema aqui, quando a gente fala a respeito de remake. Muito cuidado quando você for mexer com um título desse, para não fazer outro Poltergeist da vida, que foi aquele fracasso, para não fazer igual a tantos outros títulos que nós sempre amamos e os caras acabam cagando em tudo, né? Como foi o próprio Cemitério Maldito ano passado. Enfim, se for para mexer e não dá certo, deixa lá como tá. Mas eu gostaria também de saber as suas opiniões, o que você achou desse filme. Principalmente quando você assistiu pela primeira vez. A minha primeira vez eu lembro que não foi no cinema. Já foi na chamada tela quente. Afinal de contas, em 86 eu era bem novinho, sobretudo para ir sozinho no cinema. Mas quero saber aí a tua opinião. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui com mais um review retrô e dizendo, como sempre, que foi um grande prazer falar com todos vocês. Isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!